Ainda dando continuidade às propriedades periódicas, né? Agora vamos falar sobre a eletronegatividade. Bom, a eletronegatividade é a força de atração sobre os pares de elétrons compartilhados em uma ligação química. Então, olha lá, é a tendência, então, que um átomo possui de atrair elétrons para perto de si. Então, ele é bastante eletronegativo, ele atrai elétrons para ele, quando se encontra ligado a outro átomo de elemento químico diferente. Então, estamos falando de substâncias compostas. Então, aqui nós temos, olha, o hidrogênio com o flúor, né? Então, o par de elétrons é mais atraído pelo flúor. Então, o flúor é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o flúor atrai o elétron para ele, então ele é mais eletronegativo. Então, olha lá a tabela periódica, né? Para a gente poder ver qual que é essa periodicidade na tabela periódica em relação à eletronegatividade. Então, a eletronegatividade, ela varia nas famílias de baixo para cima e nos períodos da esquerda para a direita, assim como o potencial de ionização, assim como a eletroafinidade ou afinidade eletrônica, tá? Os únicos aqui que não compartilham, né, dessa definição, né, os gases nobres, que os gases nobres eles já estão, né, com sua última camada completa, com 8 elétrons, então eles não compartilham dessa definição. Então, da esquerda para a direita, no período, né, e de baixo para cima na família, assim como na energia ou potencial de ionização, assim como na eletroafinidade, né? Então, são inversamente proporcionais ao raio atômico, né? Que o raio atômico é tudo ao contrário. Então, olha lá, é uma questão. O número de elétrons da camada de valência de um átomo determina muito de suas propriedades químicas. Sobre o elemento ferro, de número atômico 26, pode-se dizer que, né, ele está no quarto, está no quarto nível com elétrons. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica. Ela possui 4 níveis com elétrons. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica dele. Da essa distribuição eletrônica, a gente vê que termina em 4s2,3d6, né? Essa é a última camada, né, da nossa distribuição eletrônica do elemento químico ferro. E ele está perguntando se possui 4 níveis. Se ele está com 4s2, é porque ele possui 4 níveis, né? Então, ele está lá, ó, nível S, P e D, né? S1S, 2S, 3S, 4S. Então, ele possui 4 níveis com elétron. Então, ela é verdadeira. Possui 8 elétrons no subnível D. É mentira, a gente está vendo que são 6 elétrons somente, né? Deve ser mais eletronegativo que o potássio, né? Vamos ver, né, se ele é mais eletronegativo que o potássio. O potássio está no mesmo período dele, né, na mesma linha horizontal, então mesmo período. Então, se estamos falando de elementos do mesmo período, podemos fazer a comparação por período, né? Então, no período, quanto mais para a direita, ou seja, quanto maior o seu número atômico, né, mais eletronegativo ele é. Então, o ferro ele é mais eletronegativo que o potássio. Ele deve possuir raio atômico maior que o do rutênio, né? Raio atômico aumenta na família de cima para baixo. O rutênio está abaixo do ferro. Então, o rutênio ele tem número de raio atômico maior do que o do ferro. Tá? Então, essa questão é falsa. No íon de carga mais 3, possui 5 elétrons em 3D? Veremos, né? Então, se ele é um íon de carga 3+, então é porque ele perdeu 3 elétrons. Se ele perdeu os 3 elétrons, a gente faz a configuração, a distribuição eletrônica normal, né? Para distribuir íons, a gente distribui normal. Depois que distribuiu, a gente vai lá e retira os 3 elétrons das camadas mais externas. Então, nós vamos tirar do 4,2, né? 4s2, 2 elétrons, e vamos tirar 1 do 3D, né? Então, 3d5 ficou. Então, realmente, essa questão ela é verdadeira.
tá? São feitas as seguintes afirmativas com referência ao flúor. O flúor, ele é um halogênio? Né? Ele está na família 7A, ele é a família dos halogênios. O flúor localiza-se no segundo período da tabela periódica? Sim, é bem verdade, né? Ele está no segundo período da tabela periódica. O flúor tem propriedades similares às do cloro? Sim, né? O flúor ele tem propriedades similares à propriedade do cloro, né? Tanto que ele está na mesma família, é muito próximo. Então, os elementos foram arrumados na tabela periódica a fim de ficar com suas propriedades próximas, né? Então, são afins em propriedades. Eu pulei a 3 e a 3 diz que o flúor é menos eletronegativo que o cloro. Não, né? A gente já viu que eletronegatividade aumenta em período da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, o cloro ele é menos eletronegativo do que o flúor, tá? Então, a questão correta é a C, 1, 2 e 4. Eletropositividade é o nosso assunto da nossa próxima aula.